Amém, meus irmãos. Saúdo a todos na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Vemos aqui falar de um tema muito interessante que é sobre sou dizimista fiel, por que não prospero, irmão Tiago, né? Aqui quem vos fala, presbítero Tiago, e venho trazer essa palavra dos céus para vocês, explicando dentro das escrituras, tá? Tem milhares de pessoas, meus irmãos, que são dizimistas e ofertantes na igreja e não prosperam. E essas pessoas se perguntam, mas a Bíblia diz em Malaquias 3,10 que Deus abrirá a janela do céu e derramará bênçãos enormes sobre a vida de quem é dizimista e ofertante. Então por que eu não prospero? Tem muitas pessoas, milhares de pessoas que passam por isso, tá? Dentro das igrejas. E eu vou explicar por quê. Primeiro, irmãos, não é todo mundo que Deus pode abençoar, tá? Tem muitas pessoas que se Deus abençoar a vida dela, ela larga de Jesus e ela vai correndo se deliciar com as coisas pecaminosas do mundo, né? E ela mesmo não vai mais para a igreja, né? Ela vai procurar só coisas materiais e não vai mais buscar a Deus. Então essas pessoas, como Deus ama e quer salvar, se Deus abençoa essas pessoas, elas largam de Jesus. Largando de Jesus não podem ser salvas, então iriam para o inferno, para a condenação eterna. Então não é da vontade de Deus que essas pessoas se percam. Então tem pessoa que ela vai passar a vida luta em cima de luta, porque se Deus abençoar ela, ela larga de Jesus, tá? Essa é a primeira questão. Segunda questão, quando o Malaquias 3,10 vai falar trazei os dízimos para que haja mantimento na casa de Deus, nós temos que entender que nós estamos, para nós é o Novo Testamento, tá? Então nós vamos dentro dessa palavra explicar dentro da Bíblia para o Novo Testamento o que isso significa. Ora, o templo de Salomão, o templo de pedra não existe mais, foi destruído. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu por nós, ele fez para Deus reis e sacerdotes, né, meus irmãos? Tá lá em Apocalipse 1,6, também em 1 Pedro 2,9, que vós sois sacerdócio real, povo adquirido. Por quê? Porque o templo de Deus agora somos nós. A Bíblia vai dizer, através da vida do apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, vai dizer, vós sois o templo de Deus e Deus habita em vós. Então, os dízimos e ofertas não é para construir templos milionários, não é para construir templos faraônicos, não é para comprar helicóptero para pastor, não é para comprar carro importado para pastor. Os dízimos e ofertas são para cuidar do templo de Deus, que são o órfão, a viúva e o necessitado, aquele que não tem o que comer, aquele que está faminto, o morador de rua, entende? A pessoa que não tem condições, meus irmãos, tá? Eu vou provar isso na Bíblia. Primeiro os domésticos da fé, a Bíblia fala, né? Mas essa é a vontade de Deus. Claro que hoje, devido ao sistema religioso, as pessoas acostumam a congregar em templos, né? Então é inevitável você pagar um aluguel, você ter um som de qualidade, uma cadeira boa, né? Um ambiente bom, confortável para os irmãos poder congregar e adorar a Deus. Mas, meus irmãos, nós sabemos que nos dias dos apóstolos não tinha nada disso, tá? Mas isso também não vai gerar tanto gasto assim, né, meus irmãos, ao ponto aí de realmente não ter esse retorno para os pobres, tá? Veja só a palavra de Deus aqui, ó. Atos 2, no verso 45, vai dizer assim, ó. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Tá vendo, meus irmãos? Traziam os dízimos e ofertas, né, aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam conforme a necessidade de cada irmão e ninguém tinha falta de nada, tá vendo? Então começa aí. Por que que muita gente não é abençoado? Porque tá levando o seu dízimo e a sua oferta em lugares onde essas igrejas não ajudam ninguém. Aonde essas igrejas têm 200, 300 milhões na conta e membros de dentro da igreja estão morando no barraco de madeira. Entendeu? Que é a injustiça. Pessoas estão morando no barraco de madeira, passando fome, pessoas que são dizimistas da igreja. Pessoas que quando tem uma ofertinha vai lá e doa na igreja. E quando veio essa crise, muitas pessoas ficou passando fome abandonado por essas igrejas. Tá? Igrejas que se você quiser tirar uma cesta básica, meu irmão, cada irmão vai ter que tirar um pouco do seu bolso para ajudar alguém, porque tudo que pega tem que mandar para sedes. Tá? E isso são várias igrejas, já congreguei em várias, tá bom? Então o sistema religioso corrupto, né?
corrupto. Ah, irmão Tiago, mas tem gasto, irmão. Tem gasto, mas pode ter certeza que daria para ajudar muito, muito mais os órfãos, a viúva necessitados, tá? Então muita gente não prospera, por quê? Porque essas igrejas não estão fazendo a vontade de Deus, estão entristecendo o Espírito Santo, estão deixando Deus triste, Deus irado, porque não faz o que Deus mandou fazer, que é cuidar do templo, que é cuidar do templo de Deus, que são pessoas. O templo de Deus agora não é o templo de pedra, não é o telhado e as paredes da igreja, são almas. São pessoas, tá? E não estão cuidando, tá bom? Você vai ver que isso é uma confirmação. Então o Espírito Santo de Deus se entristece com essa igreja. E querendo ou não, acaba atingindo as pessoas de certa forma. Por quê? Porque você faz parte desse corpo, dessa igreja. Você faz parte, você é membro deste corpo. Então como esse corpo está muito enfermo, está muito doente, está cheio de chagas podres, de pus, de feridas não espremidas, então o corpo inteiro sente. Amém, meus irmãos? Então, todos que fazem parte daquele corpo, às vezes, acaba sofrendo também, tá? É o que está acontecendo. O Espírito de Deus fica triste, então não prospera na vida dos irmãos. Entendeu? Ah, irmão, mas quem tá dando de coração. Quem tá dando não tem culpa. Irmãos, quem tá dando não é cego, tá? Quem não vem com essa, meus irmãos. Hoje em dia, irmão, todo mundo conhece, irmão, o básico do que é certo e do que é errado. Tá? Quem tá dando dízimo e oferta também não é cego. Ele tá vendo que a igreja não tá retornando pro pobre, pra viúva e pro órfão. Ele tá vendo que a igreja, quando um membro tá passando dificuldade, tá com aluguel e vai ser despejado, né? Quando o membro não tem alimento, que a igreja não dá nada pra ninguém. Eles estão vendo, eles não são inocentes. Eles estão vendo que a igreja é corrupta e continuam ajudando essas igrejas corruptas, tá? E devem fazer o que? Ah, então eu não devo dar? Não. O dízimo, meus irmãos, é bíblico. Ah, irmão Tiago, o dízimo é da lei. Vou trazer num outro vídeo. O dízimo é antes da lei. O dízimo veio 400 anos antes da lei, né? A qual Abraão deu dízimo a Melquisedeque, irmão. Ó, 400 anos antes da lei. É porque não estão lendo Bíblia, né, meus irmãos? Mas, e outra, não há nenhum versículo na Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento, condenando ou abolindo o dízimo. Não tem isso. Não tem na Bíblia. Tá? Então o problema não é trazer os dízimos. O problema, meus irmãos, é que a corrupção no meio do evangelho, entendeu? O problema é que esse dinheiro não retorna para o órfão, para a viúva, para o necessitado. E mesmo o membro, se ele estiver passando dificuldade, ou se ele estiver com um aluguel atrasado e for ser despejado, ele vai morar na rua, porque a igreja não ajuda ninguém, não dá nada para ninguém. A verdade é essa, tá? Não adianta. Irmão, a gente congrega há anos, tá? A gente conhece. Então o que você tem que fazer? Você tem que procurar uma igreja de Deus, irmãos, porque o dízimo tem que ser orado, eles vão orar, pedir para Deus te abençoar, mas que essa igreja, tá? Lembrando que eu não tenho igreja nenhuma, tá? Então antes que alguém venha me acusar, não tem igreja nenhuma, eu congrego também em ministérios, entendeu? Então você leva para essas igrejas onde os irmãos vai pegar esse dinheiro e alimentar o pobre, vai alimentar o faminto, vai levar para o morador de rua o alimento, tá? Que vai ajudar as almas, que realmente esse dinheiro vai ser investido na obra de Deus, em ganhar as almas que estão perdidas no mundo, na idolatria, né? Igrejas que vai pra rua, que faz evangelismo, né, meus irmãos? Então, essa é a questão, tá? Vou terminar lendo aqui a confirmação da Bíblia Sagrada, que vai dizer assim, ó, Mateus 25:41 vai dizer assim, ó, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Glória a Deus. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo, na prisão, não foste me visitar. Então eles também responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um desses pequenininhos não fizeste, a mim não fizeste. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Ficou um pouquinho longo, tá? Depois eu entro mais na questão aprofundada do dízimo aí, tá bom? Mas é para vocês entenderem por que muita gente não está prosperando. Porque estão levando o dízimo em lugares onde esses caras são corruptos, terrível. Tem 500, 600 milhões na conta, 300 milhões. E nessa crise que veio aí, o cara não tirou 1 milhão da conta dele. O cara tem 300 milhões. Ele não tirou 1 milhão para dar para os pobres. Sabe por quê? Porque ele não ama os pobres, ele ama o dinheiro. É ladrão, é corrupto, tá? E esses serão amarrados pé e mão e lançado no fogo eterno. Esses são os cães que a Bíblia fala, né? Os falsos pastores,
tá bom? Porque o pastor que ama as almas, ele não vai suportar ver a ovelhinha dele passando dificuldade, passando fome, ou correndo risco de ser despejado e morar na rua. Ele vai pegar o que tem ali sobrando, né? Ele vai pegar muitas das vezes o dinheiro dele mesmo, ou da igreja que tiver ali dos dízimos de oferta, e vai alimentar aquela alma, né? E vai pagar o aluguel daquela... Claro que tem aproveitadores, tem, mas o Espírito de Deus vai mostrar quem é de verdade, quem é trabalhador, guerreiro e está passando uma dificuldade, né? Ou aquele que é braço curto e não quer trabalhar. Que Paulo fala também que não quiser trabalhar, então também não coma. Porque aí é sem vergonhice, né? Já é a carnalidade, a pessoa não quer trabalhar, é braço curto, é diferente, irmãos. É diferente, tá? Da pessoa que ele é trabalhador honesto e ele está passando por uma dificuldade, tá bom? Ou uma pessoa que quer mudar de vida e precisa de ajuda, tem que ajudar, tá? Tem que ajudar. A não ser que a igreja seja pequenininha, não tem condições, aí fazer o quê? Vamos orar a Deus, tentar pedir que Deus prepare condições, tá? Agora, igrejas milionárias, meus irmãos, esses caras vão queimar no fogo do inferno se não se arrepender. Porque não tem por que guardar 500, 600 milhões enquanto os membros da igreja estão morando no barraco de madeira, tá? Que quando chove, alaga tudo. E é só Jesus para ter misericórdia, cheio de barato, escorpião, né? Tudo quanto é tipo de situação ali, não tem o que comer, muitas das vezes. Vive uma situação terrível, porque esses cães, lobos devoradores, estão levando a lã das ovelhas e deixando as ovelhas com frio no inverno. Mas Deus vai cobrar. Paz do Senhor Jesus.